Olá, senhoras e senhores, já colocaram finanças na sua rotina de hoje? Todo investidor que se preze na bolsa já se fez as seguintes perguntas: vale a pena fazer um aporte único esperando oportunidades ou aportes mensais? Será que investir em Itaúsa nos protegeu da inflação? Então eu chamo vocês aqui para acompanharem um estudo que fiz sobre Itaúsa durante os últimos 10 anos. Nesse estudo, eu queria saber se realmente quem investiu nessa empresa obteve retorno, que retorno seria esse, se valeu mais a pena fazer aportes mensais ou um único aporte lá atrás, e principalmente se esse investimento venceu a inflação do período. Você acha que investir em Itaúsa durante esse tempo todo venceu a inflação? Comenta aí embaixo, sem ver o resultado final, ok? Eu confesso que fiquei curioso com o resultado que eu obtive. Quer saber que resultado foi esse? Então vem comigo que eu vou te explicar o passo a passo que fiz e deu um baita trabalho. Então o mínimo que eu te peço é se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo para dizer para mim e para o YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo e já compartilha esse vídeo para desmistificar alguns mitos que encontramos quando investimos na bolsa. Bora pro vídeo? Eu começo por avisar que isso se trata meramente de um estudo de um único ativo e não pode e nem deve ser usado como resultado pela maioria dos investidores. O ideal é testar esse método com uma carteira de investimento com mais de um ativo. E esse estudo tem caráter meramente educacional. Já falando sobre os aportes, eu dividi em dois. No primeiro caso, eu peguei 100 mil reais e realizei um único aporte há 10 anos atrás. Depois, cada dividendo recebido servia para um novo aporte usando o preço do dia seguinte. Eu somente tinha o trabalho de reinvestir. Apenas isso. Então, se eu recebi algum provento de um determinado dia, fui lá e apliquei novamente usando esse dinheiro recebido na cotação do dia seguinte, sem me preocupar com o preço, apenas para não deixar o dinheiro parado na conta. Minhas dúvidas eram as seguintes: quantas ações e quanto de provento chegaríamos ao final desse período? Qual foi a rentabilidade total no período? E uma coisa que eu não vejo muita gente levando em consideração nessas simulações é: esse investimento ganhou ou perdeu da inflação no mesmo período? Já com relação aos aportes mensais, a mecânica funcionou da seguinte forma: foi feito um aporte inicial de R$ 1.000 na mesma data da simulação do aporte único. Todo primeiro dia útil do mês seguinte era realizado um novo aporte de R$ 1.000. Cada dividendo recebido era reinvestido junto com o aporte mensal. As dúvidas eram as mesmas da simulação anterior. Então, para ficar mais claro o que eu fiz, aqui está a planilha que tem os dados sobre as cotações e datas e as datas dos aportes e dividendos recebidos. Então, nota que está aqui ó, o ticker da ação, a data da cotação, a cotação nominal, a quantidade de ações que eu consegui, o valor total que eu tenho, variando a cotação com a quantidade de ações, os rendimentos que eu fui recebendo ao longo do tempo, os proventos que eu recebi no dia, o valor em caixa que eu tinha disponível, as quantidades de ações que eu conseguia comprar e o que sobrava em caixa. E aí fui fazendo isso. Nota que a ação me pagava, eu ia lá e só comprava mais. E assim fui fazendo durante todo esse período. Aqui eu estou trabalhando com um aporte único de R$ 100 mil. Aí eu montei outro esquema com relação aos aportes mensais e fazendo a mesma coisa, reinvestindo todos os dividendos durante todo esse período. Nota que aqui eu só adicionei a coluna de mensal, ou seja, os R$ 1.000 mensais. Então eu fui lá e ia reaplicando, junto com o dinheiro que sobrava. E para não ficar muito trabalhoso e ver o resultado final, eu joguei todos esses dados das duas simulações no site Meus Dividendos. Vamos ver como ficou o resultado final. E aí depois eu volto aqui para a gente comparar os dois resultados. Então eu já entrei aqui no site Meus Dividendos, joguei toda aquela simulação aqui, fiz todas as operações. Nota aqui ó, que eu fiz todas as operações, fui fazendo, tá? Coloquei todas as movimentações que eu fiz e a gente vê o seguinte resultado. A rentabilidade do período foi de 71,04%, com um patrimônio de R$ 222.304,14, num custo de aquisição de R$ 173.912,59, com proventos acumulados de R$ 75.150,94, com um lucro total de R$ 123.542,49. Olhando para a rentabilidade histórica, a gente vê que o ponto mínimo foi aqui aproximadamente, ó, aqui em dezembro de 2015, onde ele rendeu negativamente em 17,32. E a máxima foi nesse ponto aqui, em dezembro de 2019, atingindo 96,65% de valorização. Já olhando para o portfólio, a gente consegue ver que eu consegui, ao todo, 19.314 ações,
com o meu preço médio atingindo R$ 9,00 e o preço médio descontado de dividendos R$ 5,49. Nosso yield on cost ficou em 43,21% no período. Passando para a parte de proventos, a gente consegue notar algumas coisas bem interessantes. A gente vê aqui primeiro que o total de rendimentos recebidos foi de R$ 2.068,02, numa média de R$ 172,34. E a gente também pode ver algumas coisas interessantes. E a primeira delas é o fato que demorou aproximadamente 7 anos para a gente chegar no valor de ter recebido, em média, pouco mais de R$ 1.000 em um ano completo, tendo atingido essa meta em 2018. A gente também consegue enxergar aqui que o ápice de rendimentos ocorreu em 2019 com pouco mais de R$ 1.600 recebidos em média naquele ano. E o último detalhe é que a Itaúsa, assim como as demais empresas, reduziu no ano passado o total de distribuição. Um pouco do porquê disso eu explico na análise que fiz no canal da empresa, que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Agora a gente vai olhar a simulação para aportes mensais. Já aqui na simulação com aportes mensais, a gente teve os seguintes resultados. Tivemos um patrimônio de R$ 570.792,41, com um custo de aquisição de R$ 480.252,10, com proventos acumulados de R$ 73.355,46, com lucro de R$ 163.895,77. Olhando para a rentabilidade histórica, a gente vê que o ponto mínimo aqui foi em dezembro de 2015, com negativos 17,28%, e o ponto máximo foi em março de 2018, com 81,95% de valorização. Olhando o portfólio, a gente consegue ver que conseguimos o total de 49.591 ações, num preço médio de R$ 9,68, e esse preço médio descontado foi de R$ 8,32. E o nosso yield on cost ficou em 15,27%. E quando a gente parte para os proventos, com relação ao nosso aporte mensal de R$ 1.000, a gente vê que no primeiro ano a gente obteve uma média de R$ 5,97 e que nesse caso demorou cerca de 8 anos para a gente conseguir ultrapassar os R$ 1.000 de rendimentos na média anual, sendo esse ano de 19 o ápice de rendimentos recebidos na média e no total. Agora eu vou colocar esses dados todos lá na planilha para a gente comparar as rentabilidades, os patrimônios, quantidades e ações e se a gente ganhou ou não da inflação nas duas hipóteses. Vamos lá para a planilha. Então, na comparação entre as duas simulações, nós temos que a maior rentabilidade total foi no aporte único. Já o maior patrimônio foi conquistado com aportes mensais. Tivemos um custo maior de aquisição no aporte mensal, com uma ligeira vantagem de proventos acumulados no aporte único. O lucro foi maior no aporte mensal. O aporte mensal também nos ajudou a ter mais ações sob custódia. E isso é ótimo para quem visa dividendos, pois quanto mais ações, mais rendimentos você consegue obter, pois sua base acionária é maior. Mas o ponto que eu quero chegar, e aqui é que vem a parte que eu acho mais importante desse estudo, e que não vejo quase ninguém fazendo nesse tipo de simulação, é de descontar o efeito da inflação do período. Quando a gente investe para o longo prazo, a gente tem que ter em mente que devemos nos proteger desse temido mal que é a inflação e o poder de compra. Quem escolheu a Itaúsa nesses 10 anos se protegeu ou não da inflação no período? O que você acha? Bom, para descobrir a inflação acumulada nesses 10 anos, eu usei a calculadora do cidadão. Vamos lá para o site. Para quem não conhece, essa é a calculadora do cidadão. É um dispositivo grátis, tem aplicativo e eu vou deixar aí embaixo na descrição esse site para vocês consultarem. Ele foi criado pelo Bacen, Banco Central, então é bem confiável. Aqui tem várias funcionalidades bem legais e o que a gente vai usar hoje é a de correção de valores. Então eu vou colocar aqui os dados para a gente fazer a pesquisa correta. Então primeiro a gente seleciona o índice de preços, que no caso é o IPCA, que é o índice oficial de inflação do governo. Na data inicial, eu vou colocar o mês que a gente fez a simulação. Então, eu vou colocar aqui agosto de 2011. E na data final, eu vou colocar a última inflação disponível que eu tenho no momento. No momento dessa gravação, eu tenho disponível o mês 6 de 2021. O valor a ser corrigido vai ser o de 100 para a gente tomar só como base. Vou apertar em corrigir valor e tá aí. A inflação acumulada no período foi de 73,54%. Agora vamos jogar esse dado lá na planilha e ver o retorno real que a Itaúsa nos proporcionou. Então a gente coloca aqui, ó, nesse espaço, e aí vamos ver o resultado da rentabilidade real descontando a inflação do período. E a nossa rentabilidade real foi de impressionantes 1,44% negativo, ou seja, não venceu a inflação do período. E se a gente jogar a inflação nos aportes mensais, a gente vai ter os impressionantes 22,71% negativos,
ou seja, perdeu de lavada para a inflação. Nesse caso, o aporte único se saiu melhor. Lembrando que nos dois casos a gente reinvestiu os dividendos recebidos durante todo o processo. Portanto, se você está na fase de acumulação, reinvista sempre os dividendos recebidos. Isso faz sua bola de neve aumentar, como a gente viu nos dois casos. Agora, isso tudo quer dizer que a Itaúsa é uma empresa ruim? Eu acho que não. Muito pelo contrário. É uma excelente empresa, e isso eu já falei no vídeo, que eu explico o negócio dela e seus resultados recentes. Então não se desespera com esses resultados, pelo menos na minha humilde opinião. Para mim, ela não é aquele tipo de ação que é um foguete para cima, mas mantém sua constância e costuma gerar retorno para o acionista quando nos referimos à aquisição de empresas e retorno de dividendos. E por último, fica a dúvida: será que isso ocorre com algum outro ativo? Você gostou desse resultado? Quem sabe a gente não transforma isso aqui numa série do canal, hein? E qual método você prefere? Aporte único e não ter caixa? Ou aporte mensal e com caixa? Que outro ativo você gostaria que eu fizesse uma simulação desse tipo? Dúvidas, críticas e sugestões? Deixa aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, já sabe da nossa rotina aqui, né? Eu te convido para continuar aqui no canal e ver os outros vídeos que vão aparecer aí na tela final. Deixa seu comentário aí embaixo de próximos temas. Meu muitíssimo obrigado a todos que chegaram até aqui. É isso, pessoal. Um grande abraço. Paz, saúde e sucesso a todos.